Pessoal, o objetivo desse vídeo então é aprendermos a como subir um pedido da PIMPAG Varejo através do sistema da CCP. Para isso, podemos obter o link da CCP através do cartão CCP dentro do quadro PIMPAG Materiais. Sempre que vocês estiverem acessando aqui o quadro da PIMPAG, assuntos referentes ao varejo estarão nessa coluna. Podem deixar salvo esse link, né? Informem então o telefone cadastrado e depois a primeira opção é gerar o token de confirmação cadastral por SMS. É muito importante vocês nesse momento anotarem esse token e em conjunto com o código DCCP que vai ser gerado no final do cadastro, pois é através dessas duas informações que nós futuramente poderemos consultar esse cadastro e inclusive anexar alguma documentação que faltou ou foi recusada. Uma vez acessado então a CCP, a primeira coisa que vocês vão fazer é confirmar a posição do GPS, a qual deve estar no estabelecimento. Por isso é importante vocês realizarem isso no momento de credenciar ele, de visitar o lojista. Após isso, a gente vai informar então se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, colocando ali os dados, né, e clicando aqui em algum desses botões. Um detalhe legal também é o lojista poder escolher então o nome que vai ser impresso no extrato da venda, que sai ali no papelzinho, na filipeta. O segundo passo, pessoal, e campo que nós temos para informar aqui é relacionado ao endereço, aonde vamos colocar ali o CEP, ele vai buscar. Vocês, caso tenha algum complemento, é importante colocar também. E, por fim, o e-mail e o telefone do lojista. Os dados do responsável legal, ele, no caso, é a pessoa que está no contrato social desse CNPJ. Se for alguém que tenha uma procuração, você pode colocar os dados desse responsável legal aqui, informando também o e-mail, o celular e a data de nascimento dela. Por fim, quando a gente fala sobre os resumos do contrato, a primeira informação é a tabela utilizada. Aqui você vai habilitar se a tabela laranja, marrom ou vermelha. Aluguel de equipamento, caso vocês estejam cobrando um aluguel, é nesse momento que você vai colocar ali o valor do aluguel. E caso vocês estejam isentando, é importante sempre nos informar para estarmos cientes que esse cliente foi isentado devido à alçada que seu distrital ali permitiu. Nesse exemplo, estaremos enviando então o equipamento ao lojista e após isso a gente coloca a quantidade. Caso o lojista ele vá utilizar um PIN-pad ao invés de uma POS, ou seja, uma máquina que possui fio, ao invés de uma máquina que não possui fio, nós devemos informar aqui, mesmo que essa máquina que tenha fio ela não tenha chip, porque no caso ela é conectada no computador, temos que informar uma operadora. Se porventura for uma máquina POS, uma máquina sem fio que precisa de chip, nós escolhemos então um chip que faz sentido realmente para esse cliente. Por fim, pessoal, nas observações vocês irão escrever aqui se a máquina é um PIN-pad ou se a máquina é um POS, e se vocês querem receber esse equipamento em casa, é importante colocar o endereço completo com CEP e o nome também das pessoas que estão autorizadas a receberem este equipamento, no caso, se for você ou algum familiar que se encontra sempre presente. Preenchendo então essas informações, para quem for do Rio Grande do Sul e, por exemplo, estiver vendido a bandeira Banricompras ou Verdicard, você informa aqui dentro das observações que esse cliente ele irá ser cadastrado através da Vero para ter as bandeiras ali do Banricompras e do Verdicard. Demais clientes que parcelam em até 21 vezes, uma observação como essa de 21 vezes é o suficiente para o pessoal lá entender como proceder. Por fim, devemos então informar os dados bancários, banco, código do banco, agência e conta. Preferencialmente, pessoal, trabalhamos com conta corrente. Apesar de ter aqui a opção conta poupança, é muito importante vocês consultarem antes quais são os bancos que são permitidos, para a gente estar realizando esse pagamento. Após ter feitas todas essas informações, a gente vai anexar então os documentos deste cadastro. O primeiro deles é o contrato social,
um documento que é equivalente ao contrato social é o requerimento empresarial ou a última alteração. Se o cliente for um MEI, vocês não precisam anexar o contrato social, basta o CC-MEI, que a gente ensina vocês a extraírem do portal do empreendedor. A ficha cadastral assinada também, vocês vão estar anexando aqui, lembrando que são 4 páginas. Eu cliquei aqui para mostrar para vocês como que o meu telefone se comporta quando a gente está enviando esses documentos, e ele me deu ali acesso então à área de arquivos do telefone. Neste exemplo aqui, vou supor que seja essa imagem. Eu anexei, foto da fachada do estabelecimento. É importante, se a fachada for alta, pessoal, vocês tirarem uma foto onde ela apareça, né, como por exemplo essa que está aqui. Comprovante de endereço, é importante que esse comprovante esteja no nome de algum sócio ou da empresa, né? Caso isso não ocorra, vocês precisam incluir o termo de domicílio, o qual a gente também tem modelo ali no Trello para vocês baixarem. Uma vez sendo feito o anexo de todos os documentos, o único aqui que a gente não precisa anexar é a foto do responsável, ou seja, CNH ou RG frente e verso é necessário, comprovante bancário também e o contrato social também, né? Vocês vão clicar aqui nesse último botão verde, confirmando então o cadastro e gerando o código CCP. Esse código, como eu comentei inicialmente, vocês precisam anotar em conjunto com o token, para caso vocês recebam algum retorno por e-mail dizendo que esse cadastro não foi aceito, vocês possam consultar e fazer as correções necessárias. Basicamente, o fluxo de credenciamento é esse. Abraço!